Sem Homo, os romanos viam o mundo em mudança após a chamada queda do Império Romano em 476 d.C. E com isso quero dizer a queda do Império Romano do Ocidente, porque a outra metade, na verdade, sobreviveu por mais 1000 anos. Como os romanos viam o período desde o final do V século até por volta do início do VII século? O que os romanos e outras nações pensavam sobre o Império Romano? Para eles, foi um período de declínio e destruição? Eles achavam que seu império havia caído? Ou talvez eles pensassem de maneira completamente diferente de como vemos aquele tempo? E se eu te dissesse que os romanos que viviam na Itália em 476 d.C. não tinham ideia de que seu império supostamente havia caído? Isso pode parecer surpreendente inicialmente. Mas se você viajasse no tempo para 476 de 100 e perguntasse a pessoas aleatórias em Roma naquele ano se elas achavam que seu império acabara de cair, elas achariam que você é louco. Claro, havia uma espécie de guerra civil acontecendo no norte da Itália, onde mais uma vez um usurpador havia sido deposto por outro, como já havia acontecido tantas vezes antes. Mas por que isso deveria ser uma queda? Ah, porque o usurpador deposto era um garoto romano de 16 anos de idade e o usurpador era de origem bárbara, um homem chamado Odoacar. Mas por que desta vez deveria ser diferente das anteriores em que isso ocorreu? Quando Ricimer, o infame general bárbaro, havia deposto violentamente tantos imperadores antes. Como isso era diferente? O Império Romano havia caído naquela época também? Na verdade, muitos senadores romanos até apoiaram Odoacer, porque o viam como um forte líder militar. Naquela época, a principal espinha dorsal do exército romano ocidental eram, de qualquer forma, os foederati, soldados mercenários germânicos a serviço de Roma. E assim, na maioria das vezes, os generais do exército também eram de origem germânica. Os senadores em Roma acreditavam que Odoacer era um homem mais capaz de defender a Itália das incursões bárbaras do que o impotente imperador criança Rômulus Augustus. Mas uma queda? Absolutamente não. Na verdade, isso foi visto como um passo na direção certa por muitos. Pois por que ter um imperador sem poder quando o verdadeiro poder era detido por um general germânico de qualquer maneira? E de fato, Odoacer governou a Itália como um vice-rei do imperador em Constantinopla. Moedas foram até cunhadas em Roma e Ravenna em nome do imperador romano oriental Zeno. Todos os edifícios, infraestruturas, instituições romanas continuaram inalterados como se nada tivesse acontecido. Uma queda? Na Itália, não havia qualquer sensação de queda. Mais tarde, então, em 489, uma nova tribo germânica chegou na Itália, assumindo o poder, nomeadamente os ostrogodos. O rei deles, Teodorico, tornou-se o novo governante da Itália em 493. Então, isso foi agora a queda de Roma? Bem, na verdade, esse novo germânico no trono era bastante amado por toda a população romana. Aqui está o que o bispo Enódios de Ticínum, uma cidade que hoje é chamada Pavia, por exemplo, pensava do novo governante da Itália. Ele escreveu que Teodoric lavou a sujeira da maior parte da Itália, deixando Roma como emergiu das cinzas, vivendo novamente. Ele ainda escreveu que as vitórias militares de Teodoric significavam que, citação, o Império Romano retornou ao seu antigo limite, fim de citação, e retornou, citação, a cultura de nossos antepassados, citação, fim de citação, aos romanos que viviam nas regiões que ele havia reconquistado. Enódios chegou até a afirmar que o renascimento da fama romana trouxe Teodoric como um rival para Alexandre, o Grande, porque ele havia iniciado uma era dourada romana. Note que Enódios de Pavia era um verdadeiro romano chamado Magnus Felix Enódios, e suas visões não eram sem motivo. Teodoric mandou reparar muitos edifícios, por exemplo, o aqueduto de Ravenna. Ele também mandou reparar muitos banhos e anfiteatros em algumas cidades, e em Roma, vários edifícios foram reparados e protegidos sob leis rigorosas para a proteção de edifícios sob seu governo. Em 520 do 100, um romano ainda podia ir aos banhos da mesma maneira que centenas de anos antes.
um aristocrata romano, ainda possuía extensas propriedades de terra, vilas romanas no campo, e o modo de vida romano naquela época na Itália ainda era completamente romano. Na verdade, Teodorico foi tão bem-sucedido que, durante a maior parte de seu reinado, o povo de Roma até o chamava de imperador, e ele de fato era imperador em tudo, exceto no nome, embora nunca tenha oficialmente assumido esse título, nominalmente sempre permanecendo em posição inferior ao imperador em Constantinopla e oficialmente reinando a Itália em seu lugar. Na realidade, é claro que ele detinha controle total, mas aceitou as leis romanas e as instituições como elas haviam sido por muitos séculos. Por volta de 520 d.C., até parecia que o Império Romano do Ocidente seria ressuscitado como uma espécie de Império Romano Gótico. Teodorico conseguiu também governar o reino visigótico e estabeleceu uma hegemonia sobre o reino vândalo também. Infelizmente, no entanto, isso não durou muito tempo. Porém, podemos imaginar que isso deve ter sido uma sensação muito poderosa para os romanos daquela época, um sentimento de renascimento, como se o Império Romano ressurgisse no Oeste. A vida nos anos 520 d.C. parecia muito melhor do que no tempo dos imperadores ocidentais do século V, depois de Senristo, com constantes guerras civis e constantes invasões bárbaras. Poderíamos realmente chamar os 60 anos de 476 d. 100 em a 536 d. 100 em de algum tipo de breve período dourado, no qual parecia que a Itália entraria em uma nova era dourada. Mas infelizmente isso não durou. Sim, nominalmente Teodorico era um subjugado do imperador em Constantinopla, mas na realidade ele governava a Itália de forma independente. E então, nos últimos anos de sua vida, infelizmente, ele se tornou cada vez mais paranoico e assim se tornou tirânico com sua velhice. 2 estadistas romanos, Symmachus e Boëtius, foram condenados à morte sob acusações de conspiração. Isso levaria a uma reação de indignação em Constantinopla, compreensivelmente, pois esses dois eram membros de ilustres famílias romanas. Boëtius era dos Anici, uma antiga família aristocrática influente, conhecida talvez pelo efêmero imperador romano Olíbrios, que também era membro dessa família. Quintus Aurelius Symmachus era dos Symmachi, uma das famílias senatoriais mais ricas e influentes de Roma. E essas famílias tinham muitos membros em Constantinopla. Assim, o clima começou a mudar no Oriente. Foi nesse período que Roma caiu em 476 d.C. Foi inventada. Por volta da época da execução de Boëtius e Symmachus, então nos anos 510 a 520 d.C., Marcellinus Comus, um escritor romano oriental, havia escrito uma obra histórica chamada Crônica, na qual ele escreveu que Odoacer, o rei dos godos, como ele o chamava, havia causado a perdição do Império Romano em 476 d.C. Isso é ainda mais engraçado porque Odoacer na verdade não era um gótico. E não deve ser surpresa que Marcellinus Comus já estava naquela época trabalhando como assistente do futuro imperador Justiniano, que já naquela época se tornara muito influente na política romana oriental. Infelizmente, os últimos anos do reinado de Teodorico, sendo mais paranoicos e tirânicos, alimentaram ainda mais a propaganda romana oriental. E assim, o Império Romano do Oriente atacou o reino ostrogótico em 536 d.C. 100. Procópio de Cesareia proclamou em sua obra A Guerra Gótica que Roma havia sido libertada dos bárbaros após 60 anos e agora estava novamente sob controle romano. Infelizmente, uma guerra que deveria ter terminado rapidamente se arrastou por quase mais 30 anos, até o início dos anos 560 d.C. Cidades inteiras foram despovoadas e destruídas, milhões mortos por fome, guerra e peste, e a Itália, após essas décadas de guerra, de fato se tornou uma sombra de si mesma, um deserto despovoado. Embora o mapa do ano 565 parecesse bom no papel, com muitas partes do antigo Império Romano do Oeste novamente sob o governo de um imperador em Constantinopla. Os romanos da Itália, no entanto, eram... O clima não era de celebração. Não havia elogios para esta grande vitória romana vindo dos romanos italianos, que viram suas cidades destruídas, sua infraestrutura agora realmente começando a entrar em decadência,
suas antigas e ilustres instituições derrubadas. No entanto, o clima em Constantinopla, por outro lado, e no Oriente em geral, era claro, ótimo. A praga estava lentamente diminuindo, a guerra havia sido vencida e o Império Romano foi restaurado em muitas partes do Oeste. O Oriente lucrou massivamente com a devastação do Oeste, pois muitos romanos lá, compreensivelmente, fugiram para o Oriente. Então, de uma perspectiva oriental, longe das guerras no Oeste, realmente parecia que o Império Romano estava ressurgindo. Mas em outras partes do antigo Império Romano Ocidental, o clima também era ótimo. Não devemos esquecer que a África Vândala havia sido libertada do domínio vândalo em 534 e o sul da Espanha havia sido novamente trazido sob o domínio romano em 552. O clima na recém-restaurada África Romana era, claro, ótimo, já que os cristãos nicenos lá haviam sido suprimidos por muito tempo pelos vândalos arianos, e agora eles desfrutavam novamente da livre prática de sua religião depois que o reino vândalo havia sido reconquistado pelos romanos. Assim, é claro, havia um grande sentimento de renovação e otimismo para o Império Romano nessas partes, como foi o caso em Espanha, a recém-estabelecida província do sul da Hispania, que havia sido conquistada pelos visigodos no ano 460 d. E então reconquistada pelo Império Romano em 552. Os visigodos viam essas pessoas como romanos e não como bizantinos ou romanos do Oriente. A prova é múltipla. Por um lado, os nativos da Espanha ainda falavam latim naquela época, como mostram as inscrições daquele tempo. Mas também há um texto interessante de uma crônica franca que foi escrita por volta de 650 do 100, chamada Sem-Rônica de Fredegar. Nela, há uma passagem fascinante detalhando como os visigodos reconquistaram a província de Espanha sob o rei Sisebut na década de 600. Citação: Rei Sisbodos tomou muitas cidades do Império Romano ao longo da costa, destruindo-as e reduzindo-as a escombros. Fim da citação. Note que o texto escreveu Império Romano, não Império Romano do Oriente, não Império Bizantino, não gregos, mas Império Romano. Então, não apenas para os romanos na Itália ou para os romanos no Oriente, o Império Romano ainda era o Império Romano, mas também para outras nações. Mas até mesmo cidades fora do que consideraríamos como os limites do Império Romano também se viam como parte do Império Romano, por exemplo, em Olbia, que fica na atual França do Sul, uma cidade que foi fundada pelos gregos em 350 a 100 e que por muitos séculos fez parte do Império Romano. Arqueólogos encontraram uma pedra com uma inscrição que data do tempo do imperador Heráclios, então de 610 a 641 t. 100. E o que é fascinante é que essa inscrição diz que a cidade se via como parte do Império Romano naquela época, e eles viam Heráclios como seu imperador, e isso em uma época em que historiadores modernos, na minha opinião, já usam com muita frequência e injustamente o termo bizantino. Mas os habitantes de Olbia se viam como romanos, como verificado na inscrição dedicada ao seu imperador Heráclios. É ainda mais fascinante, pois Olbia fica fora dos limites de muitos dos mapas que mostram o Império Romano após as reconquistas de Justiniano, supostamente em sua maior extensão. Esses mapas não estão totalmente corretos. Na verdade, muitas vezes, não sabemos exatamente onde estavam as fronteiras, então, os mapas da antiguidade sempre devem ser considerados com um grão de sal. Em qualquer caso, podemos ver claramente que não apenas para os romanos, mas também para os francos, ou os visigodos, o Império Romano dos anos 500 a 600 do Assa, 100 em ainda, era muito o mesmo Império Romano de, digamos, 450 da 100 em. Então quem somos nós para dizer que não foi assim? Quem somos nós para dizer que os romanos que viviam na Espanha em 600 do 100 não eram mais romanos só porque isso não se encaixa em uma narrativa histórica simplificada? Nem os romanos daquela época pensavam que seu império havia caído, nem outros pensavam assim. Na verdade, muitos viam isso como um tempo de ressurgimento e um grande retorno do Império Romano. Exceto talvez as pessoas pobres na Itália,
que de fato foram praticamente devastadas pela longa e brutal Guerra Gótica. No entanto, em muitas outras partes, realmente parecia que o Império Romano havia feito um grande retorno. Infelizmente, como sabemos em retrospectiva, não ficaria assim. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou via associação no YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Você teria minha mais profunda gratidão. E gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo apoiador, Sol Invictus, Nat7. Muito obrigado, Nat7, por apoiar Majorianos de uma maneira tão generosa. Acredito que o próprio Majorian se orgulharia. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso membro Sol Invictus, César Chise, que realmente visitou Olbia e me contou sobre a fascinante descoberta da pedra encontrada lá, dedicada ao imperador Heráclios. E claro, agradeço a todos que apoiam Majorianos. Vocês são incríveis. E se você quiser aprender mais sobre a fascinante província romana esquecida de Espanha, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser saber mais sobre a devastação total causada pelas guerras góticas, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço mais uma vez aos amigos da história romana. Gracias Tibiago e bene valete.